Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta com o desafio número 14, a resposta, do desafio 14. Vocês conseguiram chegar na solução? Vamos descobrir juntos? Então vamos lá. Então, sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique, resposta do desafio 14. Vamos então ver juntos. Vamos só organizar aqui a posição do vídeo. Então, temos aqui o nosso enunciado. Vocês se lembram do enunciado, né? Vocês tiveram uma semana para pensar, nesse enunciado. E aqui vocês tiveram alguns elementos importantes, que fala de um jogo de pôquer, que João ele estava com 8.890 a mais que Pedro em fichas. Na primeira rodada, João perdeu 10% do que tinha para Pedro, e na rodada seguinte, Pedro perdeu 10% do que tinha para João. E após essas duas rodadas, João ficou com um valor em fichas 10 vezes maior do que Pedro. Quantos reais em fichas Pedro tinha antes das duas rodadas? Então, esse é o enunciado, que vocês tiveram uma semana para pensar, lembrando que essa é uma questão da prova Ampad, é uma questão que envolve raciocínio lógico, e esse tipo de questão pode ser equacionado ou pode ser resolvido, por meio de algum tipo de diagrama ou tabelas, dependendo do exercício. Nesse daqui, particularmente, nós vamos trabalhar com equacionamentos. Vamos, então, fazer aqui o equacionamento da questão. Então, primeiramente, vamos aqui trabalhar com Pedro e João separados, para organizar as informações. Então, vamos colocar aqui, o João, do lado esquerdo. Vamos organizar as informações relacionadas ao João e vamos organizar aqui as informações relacionadas ao Pedro. Vamos montar aqui uma equação, mas vamos primeiramente fazer o passo a passo. Então, primeiramente, aqui fala que num jogo de pôquer, João estava com 8.890 a mais que Pedro. Então, João tinha mais que Pedro. Vamos chamar Pedro de X e vamos colocar que João tinha 8.890 a mais. Vamos escrever aqui os 8.890. Deixa eu apagar aqui, eu já coloquei no slide para facilitar. Então, aqui, X e 8.890. Ok? Então, aqui nós já percebemos a primeira proposta aqui de equacionamento, que seria essa, usando a letra X para descobrir o Pedro e a soma de 8.890, porque é o que o enunciado nos diz. Vamos para a segunda parte. Agora, nós temos aqui que na primeira rodada, João perdeu 10% do que tinha para Pedro. Então, nessa primeira rodada, o que aconteceu? João, ele perdeu 10% para Pedro. Como que a gente vai representar isso aqui, Então, João perdeu, então aqui, João, ele perdeu 10% do que ele tinha X mais 8.889. Então, aqui agora ele tem X mais 8.890, perdão, eu falei 89, aqui é 8.890, menos 10%, 0,10 vezes o que ele tinha. Menos 0,10 vezes o que ele já tinha aqui. E só que ele perdeu isso para Pedro. Então, é necessário colocar que Pedro ganhou o que ele perdeu. Então, Pedro ganhou 0,10 vezes x mais 8.890. Então, aqui nós estamos no processo de equacionamento. Vamos, então, para a próxima parte do enunciado, fazendo a proposta do novo equacionamento aqui. Então, na sequência, fala de Pedro. Pedro perdeu 10% do que tinha para João. Antes de fazer a perda de Pedro para João, que agora é ao contrário, Pedro perdeu e João ganhou, vamos organizar essa estrutura aqui, simplificando o máximo possível. Então, vocês podem observar que aqui vocês podem fazer a distributiva, Faz a distributiva. Então, vamos fazer e ver como que vai ficar. Então, aqui multiplicando 0,10 vezes x e 0,10 vezes 8.890 dá 889. A diferença aqui desse lado, João tinha perdido, então está com negativo, e aqui Pedro ganhou, está com positivo, mas a distributiva foi feita dos dois lados.
Ainda dá para simplificar um pouco mais, vamos juntar os termos semelhantes, tudo que tem x com o que tem x, né? Então, somando, ó, a gente tem x mais 0,10 dá 1,10x, e aqui x menos 0,10, 0,90. Agora sim, nós vamos para aquela segunda parte que fala que agora é Pedro que perde 10% do que ele tinha para João. Então, Pedro ele perde 10% do que ele tem aqui para João. Como que a gente vai representar isso? Vamos ver então, ó. Pedro, ele perde 10%, ó, como que vai ficar? Pedro, ele perdeu 10% do que ele tinha, né? Então, ele perdeu, ó, o que ele tinha era 1,10x mais 889, fica 1,10x mais 889 menos 0,10 vezes 1,10x mais 889. O que Pedro perdeu, desse lado eu somo porque João ganhou. Aqui também a gente faz a distributiva, né, e consegue simplificar essa estrutura, então vai ficar multiplicando aqui, ó. Então vamos multiplicar 0,10 dos dois lados aí. 0,10 representando 10%, né, porque aí na equação você não vai colocar o 10, porque se você multiplicar por 10, fica 10 vezes o valor. Então vamos agora ver como que vai ficar a cara da equação. Fazendo a distributiva, juntando, né, agora os termos semelhantes, x com x, a gente chega, né, juntando essas estruturas, onde tem x eu junto com que tem x, aqui tem x, aqui também tem x, a gente vai fazer as contas e vai chegar numa estrutura mais simplificada dessa equação dos dois lados. Agora que nós chegamos na representação do que João tem e do que Pedro tem, o enunciado nos informa depois, né, que no final, João tem 10 vezes o valor de Pedro. Então, agora, como que eu vou representar isso? Eu tenho aqui à esquerda o valor do João. Eu tenho aqui à direita o valor do Pedro. O enunciado fala que João tem 10 vezes o valor do Pedro. Então, como que a gente representa usando já essas estruturas encontradas? Aí nós vamos ver aqui, ó, vai ficar da seguinte forma, ó, 10 vezes o que Pedro tinha. Depois de fazer esse processo, né, de multiplicar de 10 vezes o valor do Pedro, a gente faz também novamente uma distributiva aqui, distribui dentro dos parênteses, multiplica, né? Aí a gente vai ver como que vai ficar. Então vamos lá aqui na sequência, olha como que vai ficar. Faz a distributiva, né? Aí você chega nesse valor, você precisa juntar os termos semelhantes, então x com x, número com número, então a gente vai fazer aí ou a subtração dos dois lados, ou como vocês estão acostumados, inverte a operação, a mudança de lado. E aí a gente chega nesses valores aqui, tá? Quando esse aqui está somando, ele ficaria subtraindo, do outro lado, esse aqui está somando também iria subtraindo, se você pensar na mudança de lados, tá? E por fim você isola o x, passa dividindo, que é o que você está vendo agora, aqui 89,90 dividido por 9, né? Os dois negativos, porque na hora de passar dividindo, você já inverteu, né, a multiplicação para a divisão. Mas o sinal continuou o mesmo. E por fim, a divisão, então você achou 10, e aí a gente chega na resposta que esse x é o quanto Pedro tem, que era exatamente a pergunta do nosso problema, né? Então, voltando aqui à pergunta do problema, vamos voltar aqui ao enunciado, ó. Ele pergunta quantos reais em fichas Pedro tinha antes das 2 rodadas, que é o valor do x, que foi encontrado agora no final, que é o 10, ok? Então, fechamos aqui a solução desse problema, que é um problema de uma questão AMPAD. Interessante saber equacionar em paralelo, organizar como está aqui, passo a passo, para que você possa depois trabalhar e chegar no seu resultado. Fica o convite também para conhecer o site, eu vou deixar logo abaixo desse vídeo o site do canal, onde vocês encontram mais informações. Forte abraço a todos e até a próxima.